Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje nós trouxemos alguns trechos do livro Paulo e Estevão para a gente conversar um pouquinho sobre cristianismo e manifestações dos espíritos. Vamos lá! O primeiro trecho que nós trouxemos para conversarmos sobre esse assunto das manifestações dos espíritos no contexto do cristianismo primitivo aconteceu quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega à cidade de Filipos. E nessa cidade havia uma mulher que em todas as pregações do apóstolo Paulo, ao final, tecia uma série de elogios para ele e para seu companheiro de viagem, Silas. Ela dizia: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. E Emmanuel diz que Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos, entretanto nada respondiam, conservando o incidente no coração em atitude discreta. Mas Paulo, que já tinha uma experiência maior nas atividades missionárias, faz uma pequena pesquisa para saber quem era aquela mulher que ao final de todas as pregações trazia aqueles elogios. E ele descobre que ela era uma pitonisa, que ela era uma mulher que recebia instruções dos espíritos e vendia essas instruções àqueles que consultavam a ela. Ela e seus patrões faturavam um bom dinheiro nessa atividade comercial com os bens mediúnicos que ela possuía. Paulo então aguarda a próxima manifestação do espírito que vinha através dela, trazendo esses elogios lisonjeiros a ele e a Silas, e repreende esse espírito nas seguintes palavras: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. E aí acontece o que ele falou: o espírito deixa a mulher e não volta mais. E então o Silas fica intrigado com essa postura de Paulo, mas a mulher não estava nos elogiando, por que você repreendeu o espírito? Ela vinha em nome de Deus para dar estímulo à nossa tarefa. E aí Paulo responde assim: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. A resposta de Paulo esclareceu a Silas, mas ele ainda ficou com dúvida e perguntou assim: todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? E essa é a resposta de Paulo que eu gostaria de destacar. Como pudeste chegar a semelhante conclusão? O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos?
Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus, no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. Esse trecho, então, destaca que o cristianismo sem o profetismo, ou seja, sem a manifestação dos espíritos através dos profetas ou médiuns, é um corpo sem alma. A base, então, do cristianismo, a alma do cristianismo é o profetismo, é a manifestação dos espíritos. Quando Paulo pergunta se Silas já tinha pensado no Cristo sem a sua ressurreição, esse é um detalhe muito importante. Jesus fez vários sinais, curas, fenômenos, deu muitos ensinamentos e quando ele morre na cruz, seus discípulos ficam desolados. Para eles era o fim de todo aquele reino de Deus de que Jesus falava. Para eles não havia mais esperança, porque a morte tinha acabado com tudo. E quando Jesus aparece em corpo espiritual após a morte do seu corpo para os discípulos, a esperança renasce. A esperança da vida eterna. A esperança de que todas as dificuldades que são vividas aqui têm uma razão de ser. A esperança de que tudo não se acaba com a morte, de que nós continuamos existindo, de que os amores, as dificuldades, tudo tem a sua função e a vida não tem fim. A ressurreição de Jesus como um fato que demonstra a eternidade da vida espiritual, ela vem trazer força de fé para todos aqueles que conheceram Jesus. A gente talvez não imagine o tamanho da fé que pode surgir de um fenômeno espiritual vivenciado por alguém. Mas era por causa desses fenômenos que os primeiros cristãos se entregavam nas arenas, morriam por amor a Jesus, porque eles sabiam que eles continuariam vivos, porque eles sabiam que aqueles romanos, aqueles perseguidores, estavam matando apenas os seus corpos e não a sua alma, a sua esperança, a sua fé. E a esperança nesse reino de Deus, nesse plano espiritual, onde existe mais alegrias para aqueles que cumpriram bem a sua missão na terra, era a certeza daqueles que viviam os ensinamentos de Jesus. Então, os fenômenos têm a função de resgatar a fé, de fortalecer a fé. E segundo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é um livro que explica as passagens do Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos dos Espíritos, nos diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. Ou seja, a nossa transformação moral com esperança e com atitudes de bem e de amor depende dessa fé fortalecida nesses fenômenos. Sem esses fenômenos de comunicação com o plano espiritual, seja através da mediunidade, do profetismo propriamente dito, seja pelo pensamento, seja por sonhos, seja intuições em momentos de oração e meditação, isso tudo são formas de nos relacionarmos com os espíritos, de recebermos força para vivenciar as nossas lutas aqui na Terra enquanto estivermos aqui, com esperança de que encontraremos boas consequências das boas atitudes que tivermos escolhido aqui na Terra. É interessante a gente observar também que Paulo relata como os fenômenos aconteciam a todo tempo. E eles acontecem no cristianismo primitivo, acontecem no Antigo Testamento, acontecem atualmente, acontecem em todas as religiões. Os fenômenos de comunicação com os espíritos são tão naturais quanto a lei da gravidade, quanto qualquer lei que a ciência já explicou. E o que o espiritismo faz? O espiritismo vem trazer explicações e estudos e análises racionais desses fenômenos e nos ajuda, nos ensina a lidar com eles de uma forma mais segura, com uma abordagem mais científica, o que pode nos ajudar também no fortalecimento da nossa fé. Eu, pessoalmente, nunca vi
um outro conhecimento, alguma ciência que explique de forma tão clara, objetiva, racional, razoável os fenômenos espirituais, mas eles acontecem em todas as religiões. Eles acontecem nas igrejas protestantes, nas igrejas católicas, fora das igrejas, na vida das pessoas. Então, para a gente ter assim tranquilidade para lidar com os fenômenos, porque na verdade eles são da vida, eles são naturais, a gente não precisa temê-los, a gente precisa estudar e se preparar para lidar com eles e aproveitar deles tudo que ele tiver de melhor para nos oferecer em termos de fé e de renovação dos nossos corações. A questão é que o Espiritismo traz o fenômeno e o estudo do fenômeno de uma forma tão clara e objetiva. Allan Kardec cercou todas as refutações de cientistas, de céticos em relação ao fenômeno e foi respondendo uma a uma para aqueles que tivessem boa mente para reconsiderar seus pontos de vista, aprenderem sobre esse fenômeno. Isso foi feito de uma forma tão objetiva e magistral e, ao mesmo tempo, gera uma resistência tão grande em algumas situações que faz a gente refletir por que se um fenômeno foi tão bem estudado, tão bem explicado, ele não é amplamente admitido na nossa cultura e na nossa sociedade hoje, muitas vezes nem mesmo nos meios espíritas. Por que existe tanta resistência para se lidar com os fenômenos espirituais, com as manifestações dos espíritos? Tem mais 2 trechos na obra Paulo Estevão que ajudam a gente a refletir sobre esse assunto. O primeiro deles é a viagem de Paulo logo em seguida à cidade de Filipos. Ele vai para a cidade de Atenas. Era um grande sonho da sua infância, da sua juventude, visitar essa cidade grega tão famosa, cheia de cultura, que ele já conhecia da sua cidade natal, Tarso. E ele chega a Atenas com grandes esperanças de levar o evangelho de Jesus para essa cidade. Mas quando ele chega lá, acontece uma grande decepção. Olha o que acontece. Muitas pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas quando lhe ouviram as referências a Jesus e à ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Emmanuel comenta o seguinte: a Assembleia Popular deu a Paulo a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Mas Paulo não desiste. Após essa pregação na praça pública, ele convence um homem chamado Dionísio a levá-lo até ao Areópago, onde ele falaria a uma seleta comunidade sobre os ensinamentos de Jesus. E olha o que acontece. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido, mas quando começou a discorrer sobre a ressurreição, sobre o fenômeno, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam a bandeiras despregadas, choviam remocos acerados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximavam-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviriam de bom grado por outra vez quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Esse primeiro trecho destaca então a falsa cultura, o preconceito científico de uma aristocracia intelectual como razões para uma resistência ao fenômeno da ressurreição de Jesus, ao fato que demonstra a existência da vida espiritual após a morte. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec chama essas pessoas que, mesmo diante da evidência, negam os fatos de céticos endurecidos. Essas pessoas, muitas vezes nós mesmos, não se curvam nem mesmo às evidências. E Allan Kardec não se preocupa com elas.
Allan Kardec mostra que aquele que estuda o fenômeno com paciência, com cuidado, com insistência, acaba encontrando uma série de evidências. Quando um cientista que estuda os animais quer estudar alguma espécie, ele não pede que o animal faça X ou Y, ele apenas observa o animal e depreende desse comportamento do animal os conhecimentos que puderem advir dessa observação. O mesmo, em grau muito maior, acontece com o fenômeno espírita, com o fenômeno espiritual. Os espíritos são criaturas inteligentes que não fazem somente o que nós queremos. Então, se nós quisermos compreender o fenômeno, precisaremos observar com paciência. Kardec diz que aquele que, sem ideia preconcebida, se dedicar a pacientemente observar e analisar os fenômenos, vai encontrar uma série de evidências que comprovem a existência da vida espiritual após a morte. E ele relatou inúmeras experiências de inúmeros grupos ao redor do mundo. Esse foi o trabalho de Allan Kardec e é fenomenal o trabalho dele, muito didático, explicativo. Igual a esse trabalho é muito difícil de ver. Mas as evidências se sucedem todos os dias na vida de muitas pessoas. E muitos grupos, em todas as épocas, vivenciaram esses fenômenos como provas da vida espiritual. Atualmente existem pessoas que se dedicam a fazer experimentos que comprovem a existência da vida espiritual também. Quem tiver mais curiosidade e interesse vai encontrar muito material até mesmo na internet. Vale uma pesquisa. Uma outra característica psicológica do ser humano, uma característica que pode até ser nossa, é a do religioso que nega o fenômeno. Olha o que aconteceu quando Paulo, diante dos judeus na cidade de Jerusalém, mais ao final da sua vida, faz uma pregação sobre a sua conversão. Olha o que acontece, olha qual é a reação dos judeus da época. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado o relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho. E quando se detinha a comentar as suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Então, um outro perfil psicológico que a gente pode observar que resiste muito à evidência dos fenômenos espirituais é esse aqui mencionado no trecho. É o religioso dogmático, aquele que se prende aos conceitos pré-estabelecidos do seu sistema de crenças, que se prende às externalidades do seu culto e também que se dedica muito mais ao aspecto filosófico da religiosidade do que da real transformação moral que a religiosidade pode trazer. E o fenômeno da vida espiritual, como ele afirma a realidade da eternidade da vida e como ele mostra que, na verdade, não são os rótulos que fazem com que nós tenhamos uma condição espiritual feliz no plano espiritual após a nossa morte, que depende muito mais dos nossos sentimentos e das virtudes que adquirimos por dentro no silêncio do nosso coração para que tenhamos alegria e realização no plano espiritual. Tudo isso gera essa resistência desse perfil psicológico que pode ser qualquer um de nós, qualquer um religioso que se prenda aos dogmas e aos rótulos e às vantagens humanas que muitas vezes podem advir dessas situações e por isso acabam negando as evidências dessa vida espiritual que vem convidar a uma transformação íntima e mais profunda. Então, para resumir a nossa conversa, o convite é que nós não temamos e nem neguemos o fenômeno, a realidade da comunicação dos espíritos com o plano físico, que a gente precisa estudar, se preparar para vivenciar esses fenômenos e vivenciá-los, porque eles têm muito para nos oferecer. Eles são fonte de consolação infinita nos momentos difíceis, quando Pedro estava preso, o anjo aparece e abre as cadeias, quando Paulo estava indo por um caminho
tão difícil de perseguição aos cristãos, Jesus aparece e o resgata. Então, esses momentos espirituais têm essas funções assim de nos consolar, de nos mudar as atitudes, nos modificar as atitudes, modificar os nossos caminhos de uma forma muito profunda, porque eles trazem uma mudança muito forte de perspectiva. Eles trazem uma noção de realidade da vida eterna de uma forma tão concreta, quase palpável, que durante essas experiências a gente entende o propósito das dificuldades que nós vivenciamos dia a dia, o sentido de nós estarmos aqui nesse aprendizado na vida física, em que nós não lembramos dos compromissos que assumimos no plano espiritual. Mas esses fenômenos eles vêm trazer e rememorar esse sentido e essa realidade da vida espiritual para nos fortalecer nas lutas que nós temos que experimentar a cada dia. Então não nos furtemos, não fujamos, não temamos o fenômeno. Vamos estudar, vamos nos preparar e vamos procurar o fenômeno, porque ele, quando for da vontade de Deus, em nosso proveito real, vai acontecer nos trazendo essa fé que pode transformar o nosso interior e a nossa vida para sempre. Esse é o nosso desejo para todos vocês, porque sem isso a vida na Terra é muito pouco. A vida na Terra com tantas dificuldades, com tantas lutas, e a gente precisa então fazer a nossa fé ficar mais forte, mais robusta, mais racional, mais embasada, com mais estudo e nem por isso com menos oração, nem com menos meditação, nem com menos atitudes no bem e de transformação dos nossos corações. Nossa conversa toda mostrou que Paulo e Estevão têm muito para nos dar. É só o começo, tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muitos trechos maravilhosos que podem nos ensinar tanto. Leiam o livro. É um livro que é uma obra primorosa, cheia de tesouros para a nossa vida. Estudem Allan Kardec, porque eu nunca vi alguém falar e escrever e estudar sobre os fenômenos espíritas com tamanha didática, com tamanha clareza, de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão completa. E vamos viver a nossa vida sem negar quem nós somos, espíritos, momentaneamente encarnados em um corpo físico. Se esse episódio deixou alguma dúvida que vocês queiram comentar, que queiram perguntar e se eu puder ajudar, escrevam para contatominutodeluz@gmail.com e no que a gente puder ajudar, ficaremos muito felizes. Um grande abraço e até a próxima!